para vereadora? Tá. Tá bom. Obrigado. Até mais. E aí, irmãozinho? Belezinha? Beleza. Bom, se for isso, já tá. E hoje, que é chuva, será? Fala, irmão. Marcelo Roberto. Tudo bem, irmãozinho? Dias e Ou mais, né? chefe irmãozinho? das submoradias. Sossegado, hein? Fala baixinho, hein, irmão? Eita, Senhor, deixa eu água com gás. Obrigado. Tudo bom, graças a você Deus. trocou, gatinha, a água, é? Ah, não. Eu sei que tem trocado, viu? A minha é aquela... Tá. Foi ter esse negócio também, não assinou. Ó, Doca. Bom dia, professor Doc. Tudo bom? Viu? Hoje à noite tem um churrasquinho lá, né? Hoje... Você foi na inauguração lá, não foi? Ontem? Deu ficou de saúde lá? Eu vou na presidência, você fica bem. E as duas na segurança também. Ó, Você é o amanhã, né? Flop. Sossegado. O importante é ter... Ô, meu pastor. Vem, meu pastorzinho. Arrepia até lá embaixo, é? Meu Deus, viu? Ô, doutor. Ideia de osso. Bom dia a todos. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Tá, dessa vez tá ruim. Professor Doca, bom dia. Doca, Roberto Conde, Silvio Hermani. Com 15 senhores vereadores presentes, um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Marcelo Gastaldo, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Por favor, vereador. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 87ª sessão ordinária de 30 de novembro de 2010. Projeto de lei número 10.764 de 2010, do vereador Júlio César de Oliveira, que declara de utilidade pública a ONG do Batata. Projeto de lei número 10.765 de 2010, Quem é o Batata? do vereador Paulo Sérgio Quem é Martins, o Batata? que denomina Estrada da Laranja Azeda, via pública conhecida como Antiga Estrada da Torre da TV Cultura, bairro Santa Clara. Projeto de lei número 10.766 de 2010, prefeito Miguel Haddad, que cria a Câmara de Conciliação de Precatórios. Projeto de lei número 10.767 de 2010, do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, para a pavimentação da Estrada do Tijuco Preto,
e autoriza crédito orçamentário correlato no valor de R$ 625 mil. Veto total ao projeto de lei número 10.695/2010, do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que exige da instituição de crédito informar opção de quitação antecipada do débito. Moção número 117/2010, do vereador Paulo Sérgio Martins. Apelo ao Departamento de Estado de Rodagem DR por construção de rotatória na Avenida Luiz Crivellaro, na confluência com a rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Viu, irmão? Tem um pouco de bosta. Falar sobre o Galo. Homenagear o Galo, senhor presidente. Bom dia, tudo voto bom? de congratulação ao Galo? Não dá tempo de Silvinho, fazer um de você me urgência, ajuda? hein? Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Distribuir isso daqui. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Durval. Eu queria perguntar a Vossa Excelência se até amanhã de hoje foi protocolado aqui um projeto de lei do prefeito municipal que regulamenta o estudo de impacto de vizinhança. Na semana passada, pela terceira vez, saiu na imprensa que estariam mandando para essa casa o projeto e, pelo que pude verificar até ontem, não havia entrado. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem notícias de agora pela manhã, ele tem entregue essa grata surpresa para a gente. Eu irei consultar, vereador, a equipe técnica da casa e a secretaria, e logo após irei confirmar, Vossa Excelência. Ok? Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Queria pedir a Vossa Excelência que dedicássemos hoje a sessão ao nosso glorioso Galo Paulista, que no domingo aí se consagrou mais uma vez, né, como campeão da Copa Paulista 2010, trazendo alegria a mais de 8.000 torcedores que estavam lá, e fora os outros que estavam acompanhando pelo rádio, pela televisão, garantindo aí, inclusive, de volta ao acesso aí da Copa do Brasil de 2011. Então, parabenizar na pessoa o nosso querido Dr. Dejair Bocanella, os parabéns a toda a equipe e parabéns aos torcedores do Galo. questão de ordem, presidente. Muito bem, vereador. Vamos dedicar essa sessão, então, ao Paulista Futebol Clube, glorioso Galo aqui da nossa terra. E já mandando um abraço para o Djair, presidente do Paulista, diretor financeiro dessa casa, e toda a nova diretoria do Paulista, né, que já conseguiu aí, em tão pouco tempo, um sucesso importante. Questão de pro ordem. nosso Paulista. Questão de ordem, vereador, professor Doca. Imagina. Senhor presidente, até solicitaria de Vossa Excelência, se é possível, como presidente, emitir um requerimento dirigido ao Paulista, certo, como a presidência, e todos os vereadores assinarem, partindo da presidência, da mesa e dos senhores vereadores, ficando um requerimento oficial na casa. Me faz interesse. Com certeza, vereador Doca, estaremos providenciando. Peço que a Vilma providencie um manifesto desta presidência de todos os vereadores,
Muito obrigado, vereador Dó. Obrigado, digo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Senhor presidente, fugindo um pouquinho do Paulista, né, embora a gente quer cumprimentar também essa nova fase do time, eu gostaria de lembrar que amanhã a gente vai comemorar com alguns dados importantes de diminuição e de controle da epidemia da AIDS aqui no Brasil, e vamos ter o 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a Secretaria de Saúde nos enviou, a coordenação, uns botões que eu vou distribuir para os vereadores e peço que usem na sessão de hoje, se assim puderem, para que manifestemos o nosso apoio e solidariedade a essa luta. E eu gostaria de passar alguns dados para que fiquem registrados aqui nos anais da casa, que me animam bastante, que é a relação homem-mulher. Na razão de sexo, o Brasil vem diminuindo, na série histórica, a relação que passou de 15 casos de homens para 1 caso de mulher, em 86, para 15 casos em homens, para 10 casos em mulheres, até agora. Então, nós temos também uma diminuição dos casos novos, isso significa que estamos combatendo, especialmente na região sudeste, que é o foco das campanhas do Ministério da Saúde. Eu sei que terão várias atividades, já começou atividades, né, aqui em Jundiaí, com o pessoal da saúde. Então, fica aqui o registro dessa atividade, meus cumprimentos à equipe da Secretaria de Saúde, que tão bem acompanha o programa, porque é um programa, não é tratado como um projeto, é um programa permanente de atenção e combate a essa doença e todas as outras que advêm dessa relação, né, epidemiológica, que é com a tuberculose e outras doenças afins. Obrigada, senhor presidente. Me permita que a distribuição aqui. Por favor, Questão de ordem, senhor presidente. Muito importante essa questão, vereador. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, coisa linda já falar do Paulista, muito emocionante, de Jair está de parabéns e muito acertada a dedicatória hoje da sessão. Obrigado, vereadora. Ao Djair e todo paulista. Eu gostaria de lembrar também, senhor presidente, que agora, nesse final de semana, nós tivemos a comemoração lá da festa, lá no Clube da Astra, da Guarda Municipal. Tivemos lá vários vereadores, Gustavo Martinelli, Mingo. Foi uma festa muito bonita pelos 61 anos de nossa Guarda. E se o senhor achar por bem, de estender também a sessão, mais uma vez, aos guardas municipais. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, sempre importante falar da Guarda Municipal e pelos 61 anos da Guarda Municipal, também está dedicada a sessão à Guarda Municipal de Jundiaí. Questão de ordem. Pastor Roberto Conde, questão de ordem. Eu não vou dedicar a sessão ao Rio de Janeiro, né? Mas eu queria parabenizar o governador Sérgio Cabral por uma medida que comoveu todo o país, a expulsão lá dos bandidos do Morro do Alemão, da Vila Cruzeiro, local que eu conheço muito bem, morei ali perto, né, em Pilares, e pela coragem que ele teve, né, de tomar uma decisão que, ao meu ver, é tardia, mas tem um ditado que diz, né, antes tarde do que nunca, né? Então, quero me solidarizar com o povo carioca, eu sou carioca legítimo, né? Então, com essa atitude que eu tenho certeza que vai se espalhar pelo Brasil afora, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil afora. Muito bem, pastor. Questão de ordem. Bem, pastor Roberto. O fato ocorrido no Rio de Janeiro não dá orgulho só aos cariocas, né? Dá orgulho a todo o Brasil. Mostra a mão forte da justiça, a mão forte do Estado para defender nossos cidadãos de bem. É um fato que eu venho acompanhando sempre que posso. E nos dá muito orgulho, pastor, com certeza, viu? E eu tenho certeza que o senhor muito mais ainda, porque é de lá, viveu lá e tem muito carinho pelo Estado do Rio de Janeiro, né? Mas, realmente, a polícia se faz presente, a força policial, e um fato que orgulhou todos nós, brasileiros, tá ok, vereador?
Silvio Armani. É impossível a gente falar da comemoração dos 61 anos da Guarda Municipal sem lembrar que, na verdade, houve um evento solene no dia 24 de novembro. Aí sim, foi a festa oficial dos 61 anos da Guarda Municipal, evento em que todos os presentes tiveram a oportunidade de ver a história da Guarda Municipal. Nessa ocasião também foram feitas homenagens aos guardas municipais que estão se aposentando, aqueles que receberam honrarias de mérito, enfim, foi uma festa realmente muito bem organizada, que começou no dia 24, na quarta-feira, e que se encerrou em grande estilo com esse churrasco que também tivemos a oportunidade de estar presentes no último sábado, nas dependências do Clube da Astra. Muito obrigado. Tá ok, Silvio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Quero convidar todos os vereadores e a comissão de educação desta casa, onde eu sou o presidente, para reunião com o secretário de educação, estará aqui na casa, no dia 6 de dezembro, às 9 da manhã. Nós vamos aí discutir vários assuntos sobre educação na cidade, vamos falar sobre as creches, as coberturas de quadras aí das escolas, vários assuntos relacionados à educação. Todos os vereadores e a imprensa aí também está convidado. Muito bem, vereador. Dizer também que ontem à noite no Jardim Tamoio houve a inauguração da nova UBS do Jardim Tamoio, uma noite de festa, uma noite muito importante para o Jardim Tamoio, uma UBS que atende muitos munícipes, uma das que mais atende os munícipes em toda a Jundiaí, e precisava realmente de uma nova UBS, e foi entregue pelo prefeito Miguel Haddad, por nós todos. Eu pediria que as pessoas que têm o celular desliguem os celulares, porque senão atrapalha o andamento aqui da Câmara, né? Então, pediria que a gentileza, né? Não basta pôr placas, né? Apenas a gentileza de entender esse momento. Mas um momento muito importante para todos o Jardim Tamoio e para Jundiaí também, né? Questão de ordem, Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Cumprimento Vossa Excelência, presidente. Sabemos da luta do senhor para conseguir aquela melhoria lá para o bairro que o senhor tão bem representa já há muitos anos, e cumprimentar toda aquela população por essa conquista. Parabéns, presidente, pela inauguração de mais essa unidade, desta feita lá no bairro Jardim Tamoio, repetimos, onde o senhor tão bem representa toda aquela população. Parabéns. Obrigado, vereadora Ana. Esteve presente também os vereadores José Dias, esteve conosco lá, o vereador Leandro Palmarini, né? E o vereador Domingos Fontebasso também esteve presente, né? E um momento muito importante realmente para o Jardim Tamoio, muita gente, né, prestigiando. Foi mesmo. E foi muito bacana. Vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo, até pela forma de um longo trabalho naquela região, né? E ontem que eu vi a popularidade de Vossa Excelência, junto com aquele povo que realmente na espera daquele benefício, daquele investimento. E a gente sabe que o prefeito Miguel Haddad, dentro do seu trabalho, muito cauteloso, né, dentro daquilo que realmente permite orçamento, ele vem distribuindo para a cidade, e principalmente pelos bairros mais carentes desta cidade. E ontem a gente ouviu, senhor presidente, até pela alegria de Vossa Excelência, logo mais ele voltará no Tamoio para a inauguração da creche, é isso, creche. Vereador presidente? Creche. E logo mais depois, também entre 2011, 2012, como foi dito também, da construção das 600 casas ou apartamentos, que também vai ser uma vitória para Vossa Excelência, para a população que realmente espera ansiosamente, e para o prefeito, que é uma história no governo do senhor prefeito Miguel Haddad, senhor presidente. Bem lembrado, vereador, e nos próximos dias será inaugurada a nova creche. E até as pessoas nos perguntam, vai fechar a creche atual, né? Inaugurando uma nova creche, irá fechar a creche atual? Não vai fechar, é mais uma creche realmente para o Jardim Tamoio, e também as 600 novas moradias, Vossa Excelência, bem lembrado.
Agradecer aí o prefeito, porque está olhando realmente uma classe sofrida realmente. Tendo a ata da 86ª sessão ordinária, realizada em 23 de novembro de 2010, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Senhores vereadores, eu tenho aqui em minhas mãos a convocação da 11ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, em 30 de novembro de 2010. Portanto, Olá, Mano, tudo bem? logo após esta sessão ordinária, teremos sessão extraordinária. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, com o regimento interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término dessa sessão, para apreciação da seguinte matéria: projeto de lei 10.766/2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, cria a Câmara de Conciliação de Precatórios. O projeto de lei 10.767 de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza convênio com o Departamento de Estado de Rodagem, de Estradas de Rodagem. Desculpe, senhores. Autoriza convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o DR, para pavimentação da estrada do Tijuco Preto e autoriza crédito orçamentário correlato de R$625 mil. Portanto, senhores vereadores, logo após esta sessão ordinária, teremos sessão extraordinária, tá ok? Estão todos avisados. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silvio Armani. Apenas lembrando que a pavimentação da estrada do Tijuco Preto, na verdade, se refere à pavimentação da Avenida Augusta Zorzi Baradel, que dá acesso, inclusive, ao CDP. Muito obrigado. Tá ok, vereador. Vamos passar, então, ao primeiro item, primeiro e único item da ordem do dia. É o projeto de lei 10.741 de 2010, do senhor prefeito municipal Miguel Mubada Haddad. Fixa orçamento público para o exercício de 2011. Eu coloco em discussão o projeto de lei 10.741 de 2010. Com a palavra, vereador Durval Lopes Orlato. Antes, vereador Durval, eu quero citar a presença da amiga Aneres, presidente do Sindicato dos Funcionários da Saúde do município de Jundiaí, subsede, né, Aneres, de Campinas, né? Tá ok? Então, agradeço a presença da amiga Aneres, tá bom? Vereador Durval, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.741, do prefeito municipal Miguel Haddad, que fixa o orçamento para o exercício de 2011. Queria fazer algumas considerações. Primeira, dizer que o orçamento municipal ele é muito pouco debatido, muito pouco participativo na sua etapa do Poder Executivo. Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi instituída no ano 2000, no artigo 48, se não me falha a memória, estava previsto que haveria ampla participação no processo de execução do orçamento, ou seja, quando as secretarias estiverem montando o orçamento na prefeitura, e depois, na etapa legislativa, também a previsão da sua participação. O que a gente observa é que isso vem ocorrendo somente na etapa legislativa e o Poder Executivo pega carona
na audiência pública aqui instituída na Câmara Municipal. A Câmara Municipal faz regimentalmente a sua parte, poderia estender a mais sessões, se assim os vereadores entendessem, porque, de fato, é um projeto bastante extenso, mas ainda assim faz formalmente a sua etapa de oitiva da população. O que ocorre é que, na etapa de elaboração pelo Executivo, não há esse debate. O debate e a apresentação pelas secretarias do que a sua pasta está propondo para a cidade ou as necessidades que cada secretário tem para que a população, pelo menos a população mais organizada e interessada, possam comparecer e, previamente, dar sugestões. Porque, senão, ocorre o seguinte: na etapa de execução do orçamento, montagem do orçamento, não há debate, não há participação popular. Existe aí uma forma de você inscrever no site da Prefeitura, segundo o Parimossi disse, o que você gostaria que fosse colocado no orçamento. E aí alega que tem 1.500 participações, 2.000 participações, eu não me recordo exatamente do número. Agora, eu fico impressionado como nem nós, nem a imprensa, nem ninguém tem o levantamento do que é que reclamaram nessas 1.500 participações. De 1.500 participações via internet, nós temos quantas que reclamam de trânsito, de educação, de creche, de transporte? Onde está a transparência da participação nesse processo, mesmo que virtual, para que todos nós tenhamos conhecimento se a peça orçamentária também venha a atender os anseios da pesquisa feita via internet? Nós não temos. Na audiência pública aqui da Câmara, o secretário não apresenta. Então, eu tenho a desconsiderar esse tipo de participação, pelo menos os seus dados, porque nós não temos conhecimento dele, isso não é público. Nós não sabemos quais são as queixas dos munícipes na participação virtual, a única que existe na etapa de elaboração do orçamento pelo Executivo. Não chega até a Câmara, não chega até a imprensa, não temos notícia das participações, o que é que mais se reclama, ou qual é o ranking das reclamações feitas pela internet. Portanto, a montagem do orçamento no Executivo é muito pouco participativa. Nós temos uma outra consideração, eu particularmente observei no orçamento, que existem algumas iniciativas muito tímidas diante dos grandes desafios que temos no município daqui para frente. A tão falada mobilidade urbana, trânsito, transporte, sistema modal de locomoção, ciclovias e uma série de outras coisas, inclusive acessos a pessoas com deficiência, tem uma iniciativa extremamente tímida. O que tem no orçamento é aquilo que já tinha previsto no orçamento para 2010, né? O famigerado túnel ali da Ponte São João, que ora vai fazer um trajeto, ora outro. Desapropriaram todas as casas sem ter autorização para fazer o túnel ainda. Eu não vi nenhum conselho de plano diretor, nem de meio ambiente, não vi setores da mídia perguntar como é que você derruba a casa, indeniza e aguarda autorização para fazer o túnel ainda que não está autorizado. Não tem as autorizações devidas. Me permite uma parte? Não, claro, tem uma parte. O senhor devia estar se baseando também no que o governo federal faz, né? Ele abre licitação do trem-bala aí sem ter os licenciamentos todos necessários, uma obrinha de 30 e poucos bilhões de reais, né?
Eu acho que, na realidade, é muito pequeno a dificuldade que vai ser enfrentada pela Prefeitura para conseguir a ultrapassagem aí, né? É uma questão muito mais de engenharia, pelo que eu pude ver, de tecnologia para se conseguir fazer isso, do que de autorização realmente por parte dos proprietários do espaço ali, do própria questão ambiental ali, né? Então, acho que é muito pequeno se a gente for comparar com outras obras aí monstruosamente maiores em termos orçamentários, né, vereador? Tudo bem, um exemplo infeliz da sua parte, porque o governo federal reconheceu que faltavam informações e adiou. Não gastou ainda nenhum recurso para desapropriar nada. Ao contrário da prefeitura, que gasta o dinheiro, desapropria as casas, já na segurança extrema e divina de que as autorizações virão. Permite uma parte? Claro. O senhor não... o presidente tem prioridade. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. O senhor não está sugerindo que se pare todo o processo da Ponte São João, não, porque não tem autorização ainda. Claro que não. Só para saber, vereador. Fique à vontade. Obrigado. Mesma coisa que ele falou. Se for esperar todas as autorizações para depois desapropriar, acho que em 2090 acho que sai. Se as autorizações forem tão difíceis de conseguir, é porque tem muito mais problemas para serem superados do que a simples vontade de fazer a obra. Me permite Tá uma certo? parte? Claro, vereador? tem uma parte. Até para superar essa discussão, eu tive a oportunidade na última sexta-feira, na parte da tarde, de estar reunido com o secretário Sinésio, e dentre os vários assuntos que eu tive a oportunidade de questioná-lo, eu questionei a respeito do cronograma das obras da Ponte São João. E ele me disse que a última autorização necessária, e a mais difícil de todas, tinha sido já obtida junto à ferrovia, que era exatamente a transposição, né, ou das alças ou por túnel, em que essa autorização já tá em mãos da prefeitura. E ele me colocou a par, inclusive, de um cronograma, né, do início das obras, da licitação e tudo mais. Segundo me disse, agora, na primeira quinzena de dezembro, já vai estar o edital da licitação da primeira parte. Então, acho que fica superada essa discussão, até porque eu tenho interesse muito peculiar, já que sou do bairro, né, e tudo que envolve, né, a transposição hoje da Ponte São João. Então, essa última autorização, segundo o secretário Sinésio, já está obtida. Ok, também sou do bairro, meu escritório fica 2 quarteirões de lá. Mas eu vou ouvir o barulho de máquinas por muito tempo. O que eu queria dizer, e eu não quero dizer aqui, o presidente Tico me questionou, eu discordo da forma de fazer com que o trânsito melhore. Apresentei outras sugestões, inclusive, que nem foi me respondido formalmente, né, dentro do processo de participação. Mas, uma vez determinado que a obra seria aquela, não vou me opor a que ela ocorra, claro. Agora, o que eu estou aqui querendo levar em consideração é que não se pode gastar o dinheiro público imaginando que determinadas certidões de outros órgãos irão acontecer. Você pode fazer a reserva desses recursos, você pode iniciar o processo, mas efetivamente pagar, demolir as casas, é uma prepotência muito grande. Se caso houvesse algum embaraço ambiental, como houve no CDP, como houve na implantação do condomínios de indústrias, né, logo após o Eloy Chaves, por 5 anos, se houvesse qualquer problema desse, nós teríamos gasto recurso alguns anos antes do necessário. E aí a gente teria uma obra iniciada de fato com recursos pagos e embaçado burocraticamente mais para frente. Claro. Só para contribuir, vereador, isso a gente vê por todo o Brasil. O presidente Lula, que está deixando o cargo agora, final do ano, vinha reclamando alguns momentos que não conseguia fazer as obras do governo federal porque não tinha liberações ambientais, liberações dos órgãos competentes. O poder público não é que nem uma empresa privada. Se o prefeito Miguel Haddad ficar parado esperando liberação ambiental, liberação de vários tipos de órgãos, a obra não sai. Realmente não sai. Se eu fosse prefeito, faria a mesma coisa que está sendo feito. Portanto, vereador, duvido até, se o senhor fosse prefeito, se o senhor também não estaria fazendo a mesma coisa. Porque os órgãos demoram tanto para dar os seus pareceres, que param todo o processo administrativo da Prefeitura Municipal. Então,
o prefeito Miguel Haddad está correto na atitude da desapropriação, está correto no andamento das obras, porque senão vai precisar de uns 10 mandatos do prefeito Miguel Haddad para fazer essa obra. Aí não, aí é melhor Permite uma parte. Claro. Só para contribuir também em relação a obras, nós acompanhamos bastante esse processo, juntamente com o vereador Silvio, que é presidente da comissão de obras dessa casa, e até por força de profissão, eu não tenho dúvida que a prefeitura não teria começado o processo aí de desapropriação das áreas se não houvesse aí uma visão plena de que as autorizações seriam dadas. Acho que nós estaríamos equivocadamente atrasando a obra se não fizéssemos essa desapropriação. Eu vejo até no aspecto técnico essa mobilização que a prefeitura fez e até parabenizar, porque eu acho que nós teríamos um impasse muito grande futuro se não tivéssemos fazendo essas desapropriação, principalmente até pela própria oposição, talvez criticando por que não começou o processo de desapropriação antes. Eu acho que existe aí um equívoco de comparações. Primeiro que, de fato, o presidente Lula reclama dos entraves burocráticos, mas, em especial, porque a oposição, no plano federal, entra com várias representações no Ministério Público, alegando que não existem determinadas certidões para iniciar a obra do PAC, atrasando as obras do PAC. Aqui nós não entramos com nenhuma representação no Ministério Público dizendo que não tinha nenhuma obra no túnel, não tinha nenhuma autorização. Nós questionamos isso, mas não fizemos nenhuma ação para impedir que o túnel começasse a ser executado. Perdoa a parte, vereador. Claro. Não é verdade, vereador. Não? A obra do CDP foi feita uma representação no município, por isso que foi parada a obra do CDP. O CDP era para estar pronto há muito tempo. Né? Atrasou 2 anos por representação também. Então, nós vemos isso em nossa cidade. Então, isso acontece em todos os órgãos federais, estaduais e municipais. E vem acontecendo no município também. Né? Eu dou exemplo aqui, que amanhã nós iremos abrir a carta da questão da TV legislativa. Também foi entrado com representação. Se fosse uma empresa privada, já estaria funcionando há 2 anos. Aqui não, nós temos que fazer o que reza o regimento, que reza o dever. Né? Então, é dessa forma que acontece. Então, nós já temos que prever a dificuldade, mas temos que fazer o dever de casa também e nos preparar para isso. Então, vereador Durval, o CDP é prova disso. 2 anos de atraso por questões de representação. Graças a Deus que hoje está funcionando. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. O senhor quer um Durval. exemplo? A Rua Coronel Lima da Fonseca, aquela desapropriação. Está com ação. Aquilo lá está um perigo, vai poder um dia matar alguém, está parado. Onde que está? O que está acontecendo? Está na justiça ou não? Justamente. Vereador Durval. Eu acho que... Questão de ordem, pois, presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, aproveitando o assunto aí referente às obras, nós sabemos que uma obra que hoje está sendo procurada por várias autoridades, até da cidade de Jundiaí, que é a canalização do córrego do Jardim São Camilo, está aí a demora, e o prefeito querendo iniciar essa obra, até também essas condições do DPRN, do meio ambiente, que foi pedido para canalizar o córrego fechado, com a Duelas não teve a oportunidade. Foi pedido para canalizar o córrego com calhas, né, céu aberto, também está difícil. Então, aí, o prefeito quer fazer o trabalho, senhor presidente, o prefeito quer desenvolver algo para a cidade, mas a gente vê que, referente a essa demora, é o que está acontecendo, muitas obras ficando aí paradas e passando o mandato, e o prefeito não pode executar. Muito bem, vereador. Volto a palavra ao vereador Durval, fique à vontade. Nessa legislatura, não houve nenhuma ação da oposição para impedir nenhuma obra da Prefeitura Municipal ainda. Confesso que passei vontade. Né? E, tidas as provocações aqui, vou estudar algumas aí para a gente ter um debate mais acalorado ano que vem. Mas eu estava dizendo que
falta iniciativa mais ousada no orçamento com relação à mobilidade urbana, que as previsões de alguns projetos já eram de 2010, que vão continuar para 2011, né? E a gente vê aí o problema se agravando. Perguntei há pouco sobre o estudo de impacto de vizinhança, que pela terceira vez foi prometido e mais uma vez, até agora, não foi trazido à Câmara o projeto de lei para que nós façamos a nossa etapa legislativa e tenhamos uma legislação que também possa colaborar com patrimônio histórico, patrimônio cultural, que possa colaborar com o trânsito da nossa cidade, regulamentando cada vez mais os novos investimentos, porque Jundiaí pode crescer e manter a qualidade de vida. Isso não é um paradoxo impossível de se realizar. Mas uma outra coisa que nós observamos também é na área de segurança pública. O secretário, o comandante da Guarda Municipal afirmou agora, recentemente, que o prefeito havia prometido para esse ano 40 novas contratações concursadas de guarda municipal. O que nós observamos? Observamos que ele contratou apenas 10 para repor alguns casos de aposentadoria, afastamento e saída. O número continuou abaixo pelo percentual de habitantes existente na cidade relativo a outras cidades da região. Para esse ano, não está previsto uma reposição adequada do número de guardas contratados, ou seja, a segurança pública não pode se resumir à Pronace, verba do governo federal, que vem para a compra de equipamentos, vem para modernizar a guarda, e isso é muito importante. O trabalho que vem sendo feito pelo Jacó junto à Guarda Municipal também tem tido um resultado importante, mas isso não significa que as promessas estão sendo cumpridas. Passaram-se 2 anos e o efetivo da Guarda Municipal vem diminuindo, a população crescendo, porque os casos de aposentadoria vão se dando e as reposições não ocorrem, embora se tenha concurso aberto para chamar os guardas municipais. Essa é a minha preocupação com segurança pública, que, ao meu ver, o prefeito, de maneira complementar, porque a guarda não tem o poder de polícia, nem civil, nem militar, mas de forma complementar podia estar fazendo a sua parte com melhorias. Esse ano era para ter chamado 40 e não foi chamado. E previsto no orçamento, não repõe aquilo que devia ser chamado esse ano. Questão de ordem. Peço a parte? Pode ser também. Essa questão que Vossa Excelência está levantando também é um ponto nosso. Existe fora do orçamento as conversas com a Prefeitura e com a própria Guarda Municipal de realmente ser inserido isso daí, através até de verba do Pronace. O prefeito garantiu, vai aumentar o contingente da Guarda Municipal. Cabe a nós uma conversa com ele também de aumentar. Nós temos hoje 300 guardas municipais para todo Jundiaí, temos que mudar a lei para que ampliemos isso para 600 ou 500. Então, existe uma conversa em paralelo para que isso seja feito independentemente do orçamento. Vereador, eu tenho a discordar de Vossa Excelência, porque se passaram 2 anos, não 2 meses. Cada vez que deixa de se contratar o número de guardas para repor e ampliar, é um acumulativo geométrico. No ano seguinte, você tem que repor ainda mais aquilo que faltou e acrescer mais do que deveria crescer naquele ano. E conforme o tempo vai passando, muito mais guardas precisariam ser contratados para dar cabo de um número razoável de guardas por habitante. Então, nesse sentido, eu não vejo que isso há possibilidade de ser cumprido, principalmente se não tiver no orçamento, porque tem encargos, você tem folha de pagamento, você tem uma série de coisas que, se não estiverem no orçamento, né, vai ser muito complicado ele conseguir verba extra, que é sazonal. O Pronace é uma verba para você adquirir equipamentos, para você melhorar a guarda, mas não para aquisição e pagamento mensal de novos guardas municipais. Então, é isso que eu venho cobrando. Nesse orçamento 2011, também não está previsto reposições nesse sentido. Eu gostaria de, no pouco tempo que me resta, dizer que fiz 4 emendas. Uma para asfaltamento das ruas da Vila Municipal no valor de R$200 mil. Outra de R$200 mil para obras de infraestrutura na Vila Municipal.
tem algumas ruas ali de paralelepípedos, sem as devidas bocas de lobo, R$250 mil para a cobertura da quadra do Sororoca e R$250 mil para subvenções sociais, hoje previsto no orçamento, os mesmos 350 mil aproximadamente, que todo ano nós votamos aqui a repartição das migalhas da subvenção social. E a gente resolveu fazer uma emenda ampliando um pouco isso. De uma certa forma, todas essas emendas, elas não alterariam o plano principal orçamentário, ou seja, não se trata de emendas da oposição que inviabilizariam qualquer programa do Executivo, plano de execução do prefeito Miguel Haddad na cidade em 2011. E como eu disse, se na etapa da execução do orçamento, elaboração do orçamento melhor, por parte da prefeitura, alguma coisa ficou de fora, quando vem para essa Câmara, compete aos vereadores, como no plano diretor, como em outras leis, fazer algumas emendas e continuar os ajustes, para melhorar ainda mais o orçamento e ajudar a população. Foi o que nós tentamos fazer. As emendas foram legais, constitucionais, aprovadas pela diretoria financeira, pela consultoria jurídica, mas recebeu um crivo eminentemente político da comissão mista, porque no relatório da comissão mista não está ali estampado as razões e os motivos das emendas legais e constitucionais não terem vindo para o plenário para serem votadas. Uma coisa é você perder no plenário, você discutir no plenário e essas emendas não serem aprovadas, porque aqui é o espaço político para isso. A outra é a comissão simplesmente votar, né, a maioria contra um voto da representante na comissão mista, que é a Marilena, e aí não vem nenhuma emenda para o plenário, o que eu acho um equívoco. Eu acho que, ao menos, o relatório deveria dizer, do ponto de vista técnico, que é uma comissão temática da Casa, por que é que não veio para plenário votar essas emendas. E aí, na política, eu não tenho tido diferenças, tenho tido grandes discordâncias com a maioria aqui, mas a gente tem perdido com honra aqui, todas as vezes que votamos. Não ter vindo para cá é um problema que me deixou aborrecido, porque eu acho que não é essa dinâmica que deve ocorrer. Só um minuto para concluir, senhor presidente, devido aos tantos apartes. Um minuto, Vossa Excelência, concluir. Essas emendas eu estou retirando da Secretaria de Comunicação Social, Serviços de Terceiro, Publicidade dos Atos Oficiais. 5.774.000 é uma previsão genérica, não diz para que vai ser gasto 5.700.000 na Secretaria de Comunicação Social para publicidade dos atos oficiais. Eu imagino que precisa de muito dinheiro para dizer que as crianças têm que voltar a estudar no começo do ano, tem que parar de estudar no final do ano e tem que tomar vacina. Precisa de muito dinheiro mesmo para ninguém ficar sem tomar vacina. O seu minuto já se encerrou, vereador? Por favor. Exatamente. Eu queria agradecer Vossas Excelências por terem me ouvido nesses 20 minutos, apesar de todas as grandes interrupções e valiosas, claro, mas fica aqui o meu recado e o não entendimento de por que a rejeição dessas emendas sumariamente na comissão mista, porque era extremamente oportuno que elas viessem ao plenário. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Antes de passar ao próximo orador, Vossa Excelência, vereador Durval, é uma pessoa muito inteligente. Vossa Excelência já teve nessa Câmara por outra oportunidade, já teve também como deputado federal e sabe bem do regimento. E se o senhor quiser questionar o regimento, o senhor tem que entrar com a tentativa de mudança de regimento. Nenhum vereador aqui extrapolou nenhuma forma de regimento, pelo menos eu não vi. As emendas de Vossa Excelência e de outros vereadores, não só de oposição, como de situação, foi para a comissão mista. Não passou. Então, nós teríamos que mudar alguma forma aqui dentro da casa para contentar os anseios de Vossa Excelência. Por enquanto, nós contentamos os anseios da maioria dos vereadores dessa casa e regimentalmente, porque o sistema é regimentalista e eu defendo isso da forma que é. Então, teríamos que mudar o regimento para que Vossa Excelência tenha sucesso num próximo momento
com as emendas de Vossa Excelência, né? Caso contrário, continua da forma que é, e nós respeitamos a maneira que é, até porque questões técnicas foram respeitadas e há de se respeitar questões políticas também nessa casa. E aí é que eu defendo. Política, eu tenho lado, né? Então nós temos que defender o nosso lado. Com Vossa Excelência, tenho certeza que tem um lado político também, né? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Durval. Eu acho que fui mal interpretado por Vossa Excelência. Não disse que o regimento foi ferido em nenhum momento. Disse que no relatório da comissão mista não estão exarados ali os motivos pelos quais as emendas que receberam parecer tanto jurídico quanto financeiro favoráveis, os motivos da comissão não terem aprovado e simplesmente foi votado sumariamente e assim registrado. Esse foi o meu questionamento. Tivesse ali estampado os motivos, eu poderia discordá-los. Uma vez não estando estampado, eu gostaria que tivesse vindo ao plenário. Foi essa a minha exposição, porque desconheço os motivos pelos quais, na Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, como o próprio nome já diz, tem uma questão temática e técnica, e muito menos política. O político é aqui no plenário. Estamos falando da mesma coisa, vereador. Com a palavra, a vereadora Marilena Legua. É questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Antes de tomar a palavra e até me dirigir à tribuna, eu gostaria de saber, eu não me lembro e não me lembrei de falar isso na comissão mista, que quando eu cheguei já estava avançado aí a discussão, e existe um documento dentro do processo aí do projeto, desse projeto 10.741, que fixa o orçamento de 2011, onde foi apensado o cálculo atuarial do IPREJUM. Nós estivemos reunidos com o presidente do IPREJUM, mais um técnico que fez assessoria, e eu fiz um apontamento que eu não sei se o vereador Marcelo Gastaldo, como presidente da Comissão de Finanças e da Comissão Mista, chegou a fazer alguma consulta sobre o que a gente levantou. O documento está sem assinatura e datado de agosto, com a indicação do presidente do IPREJUM, ainda João Carlos Figueiredo, que está exonerado desde março e sob um comando outro agora, o IPREJUM, já em 2 momentos. Como o Tribunal de Contas é minucioso e eu tenho certeza que poderá fazer esse apontamento, embora seja um documento que, se acessado no site do Ministério da Previdência, ele vai estar nesse formato, eu gostaria de saber que providência pode ser tomada, né? Porque isso não foi apontado pela diretoria financeira, mas me preocupa porque pode fazer parte de apontamentos futuros do Tribunal de Contas. Eu vou passar, então, para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Marcelo, pode fazer aí o questionamento. Questão de ordem, vereador Marcelo. Acho que a vereadora levantou a questão e, ao mesmo tempo, em partes, até respondeu que o site oficial da Receita, quando ele é acessado, ele aparece ainda na indicação, até porque o cálculo foi feito até dezembro, em que pese ainda o presidente do IPREJUM era o João Figueiredo. Então, houve esse apontamento através da reunião, e entendo que, se houver algum apontamento em relação ao próprio tribunal, que a prefeitura aí faça essa correção. Mas, realmente, o que foi dito foi justamente isso, que saiu da forma que aparece no site oficial da Receita. Muito bem. Uma questão de ordem ainda, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Como isso não foi feito na ata da comissão, né, foi feito um esquecimento mesmo, talvez uma retificação aí de que isso existiu e que foi para que não tenha prejuízo. Enquanto nós estamos discutindo o projeto, vamos consultar o jurídico, vereadora, né? E aí fica mais clara as situações. É pertinente o questionamento de Vossa Excelência, se a presidência entende dessa forma. E nós continuamos com as discussões. Se precisar, a gente suspende um pouco a sessão, até para que haja uma resposta do nosso jurídico. E a gente continua com as discussões.
né? Então, com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei 10.741 fixa o orçamento para a cidade de Jundiaí para 2011 e ele não é muito diferente no formato do projeto e da lei orçamentária vigente, embora tenhamos algumas considerações a fazer, ressaltando aqui a posição do vereador Durval Orlato, que é a minha, de que existe um equívoco da Prefeitura e que trataremos isso até na instância adequada, no Tribunal de Contas, para que não aceite em Jundiaí, como não aceita em outros municípios, inclusive aqui da região, as audiências públicas na condição já de apreciação, como já vem aqui, já com formato, já terminado, como audiência pública da fase de elaboração. A lei de responsabilidade fiscal é clara, existe a necessidade de participação da sociedade no processo de construção da matéria orçamentária, antes de enviar na fase de apreciação, é na fase de elaboração, então são 3 etapas o processo do planejamento orçamentário. É a fase de elaboração, é a fase de apreciação, quando ele vem para a Câmara, e a Câmara requer audiência pública, e aqui se faz um mix, né, a Prefeitura e a Câmara, e a terceira é a fase de acompanhamento da execução orçamentária, onde também tem aí a apresentação das metas fiscais, e que é feito quadrimestralmente. Feito esse reparo, né, e essa confusão da consulta pública, que é quem se arrisca a fazer aí uma contribuição para o orçamento, ela só tem 2 opções, tá? Um pouco diferente aqui, nós temos 5, né, para fazer emendas, mas são emendas, a pessoa tem a possibilidade de construir e apontar direções. Então, não há publicidade do resultado, ele é numérico apenas, quantitativo, e não demonstra qual é o interesse, de fato, da população. Então, nós defendemos que haja um processo de participação. Esse processo de participação não é só a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 que determina, ela também é ratificada no nosso plano diretor, que reproduz o Estatuto da Cidade de Jundiaí, quando determina que todo o processo de planejamento público, seja matéria orçamentária, seja matéria de interesse urbanístico, sejam matérias de qualquer natureza que envolva a coletividade, seja feita com audiências públicas. Também não é é e consultas públicas. Então, tem que ter participação efetiva e não arremedo de participação. Então, estou preocupada também com o estudo do impacto de vizinhança, e estou preocupada com a falta de revisão no nosso plano diretor, e simplesmente de termos uma lei para dizer que nós cumprimos aí com o compromisso exigido do Ministério das Cidades para dispensar recursos para os municípios, porque se não tivesse Estatuto da Cidade até o ano de 2006, tá, com revisão pelo menos a cada 5 anos, nenhum município teria acesso a recursos do governo federal, como houve Jundiaí aqui. Então, nós não podemos fazer só essa cena de que nós temos a lei, mas não se cumpre a lei. Então, a gente quer ver a lei ser cumprida. Depois, focando aqui a minha leitura do orçamento, eu posso dizer que só com a mensagem modificativa, ela já traduz toda a intenção do Executivo, né, do que vai fazer. Então, chama bastante atenção que o que compõe, né, a maior receita desse orçamento de R$1.156.175.000, ele é, na verdade, 175 mil, ele é, na verdade, 52% é de transferências correntes, então vem do Estado e vem da União. A cota parte do ICMS, ele corresponde a 11,6%.
sempre deduzido o Fundeb. Então, corresponde a 339 milhões. E tem alguns itens novos que chamam a atenção em relação à mensagem ao orçamento passado e ao próprio orçamento, né? Então, teve uma preocupação do gestor, no caso da Finanças, né, em demonstrar a dívida consolidada. Então, lá tem todo o endividamento da Prefeitura com o IPREJUM. Então, é natural que os municípios tenham se endividado com o IPREJUM. Então, não é nenhuma surpresa uma notícia recente dizendo que Várzea tem dívida com o seu Instituto de Previdência. Tem, e eles vão negociar, porque é feito isso, essa negociação é feita. O que não existe, talvez, uma preocupação em Jundiaí, é de mostrar as suas próprias mazelas aqui. Não há a dívida com os requisitórios de judiciários, em 2010, foi muito melhor detalhado em relação a esse ano aqui. Então, isso nos preocupa, porque a gente gosta de saber, né, quais são as pendências aí de requisitórios. Outra questão também que nos preocupa é assim, embora a educação aí sinalize um aumento de 16,15% em relação ao orçamento passado, me parece muito tímida a reserva de pessoal que foi deixada tanto para a educação infantil quanto do ensino fundamental. 926 milhões para a educação infantil e 420 para o ensino fundamental. E eu vou dizer por quê. Em 2007, senhores, as contas do prefeito Ari Fossen estão recusadas pelo Tribunal de Contas. Não se espante, porque essa notícia está vindo aqui. O jornal jamais, nenhum jornal local, talvez, anunciasse que já foi rejeitada as contas em todas as instâncias, a de 2007. Nós não sabemos ainda da 2006, porque também não passou aqui para que o Legislativo se pronuncie. Os apontamentos mais preocupantes é de que a educação, e isso não é 2007, 2006, 2005, 2004, a educação não tem conseguido provar que utiliza os 25% constitucionalmente reservado para a educação. Não consegue. E, pelo jeito, né, quando eu vejo que tem um aumento até simbólico em relação às outras secretarias, que tem secretaria, que é uma área meio, teve em torno, a administração, 3,5 milhões a mais, corresponde a 25,38% a mais em relação ao orçamento passado. Então, nos deixa assim, preocupados algumas questões, por exemplo, com a educação infantil. Quer dizer, se eu tenho que atender às nossas demandas, se o município tem que atender às demandas da educação infantil, especialmente em relação à creche. E isso implica investimento físico na construção ou operacional, que seja contratação de creches, que é uma das emendas, contratação de vagas, que é uma das emendas que propus e que foi rejeitada politicamente na comissão mista. E aí, nos preocupa esse apontamento constante da falta de uso. Quando o município poderia lançar mão, por exemplo, de um 14º ou algum bônus para o professor, de estímulo e incentivo ao professor. Quer dizer, existem mecanismos que não se pensa para a educação, para melhorar a qualidade do ensino na cidade. Tá? Uma outra preocupação na composição dessa peça orçamentária, e que não é, vou dizer para os senhores, que não é uma apresentação fruto aí da experiência, mas sim da determinação do Tribunal de Contas. Tá? Houve, assim, uma exposição maior sobre a composição tanto da saúde quanto da Fundeb. A composição da receita desses dois órgãos, tanto da saúde quanto da educação, está mais explícito, porque tem sido feito apontamentos. Nós temos uma cidade com um orçamento de quase 1 bilhão e 200 milhões, então nós temos que ter excelência na apresentação dessa peça. Não dá para ter erros.
E aqui o secretário é o mesmo, tanto da administração do Ari Fossen, passado, quanto desta daqui. Então, nós sabemos de quem nós estamos exigindo. Então, nós não podemos ficar à mercê de apontamentos do Tribunal de Contas para fazer o correto. E isso nos preocupa bastante. Então, eu acredito que também o esforço que foi feito aqui em se tentar comprovar a receita e as despesas na educação, se pegou tudo que se trata de educação, até da própria qualificação do pessoal da finanças, para dizer, nós gastamos com educação. Olha, nós gastamos na ESEF, nós gastamos na Faculdade de Medicina, ficou um quadro, assim, um capítulo direcionado a tudo que a cidade faz com educação. Mas não é educação infantil, não é educação fundamental, é uma educação complementar. Então, nesse sentido, não adianta dourar a pílula. Nós temos que focar recurso público na atenção básica, na atenção do ensino, né, básico e fundamental, porque é aí que está o grande gargalo, a dificuldade de gastar recurso na educação. Precisa de centros esportivos? Precisa. Tem secretaria, tem cidades que já desmembraram a cultura, aplauso aqui para Jundiaí, que desmembrou a cultura da Secretaria de Educação, mas precisa desmembrar o esporte. Porque o esporte, ele está apenso à Secretaria de Educação, mas ele é para a coletividade, ele não é focado na questão do esporte para infantil, apenas para criança e adolescente, ele é voltado para toda a comunidade. Então, está lá as filas da piscina municipal, toda a comunidade pleiteando vagas num local que a gente não tem acesso. E pode constar lá como, olha, a educação está investindo em esporte. Não é o esporte que a gente quer dentro da Secretaria de Educação. Então, nós temos que ir tirando essas coisas que estão agregadas à educação e não colocar, como o secretário de Finanças tentou colocar, olha, tudo aqui em Jundiaí é educação. Pode ser, mas não focado para a educação. Não pode fazer essa mistureba para dizer que Jundiaí investe. Prove que consiga investir 25% do total do orçamento arrecadado da educação com o seu objeto principal, que é a educação infantil, educação básica e educação fundamental. Outra questão também que nos preocupa muito, também tem novidade, né? Mudam nome de órgãos. Secretaria de Comunicação, agora virou a Secretaria de Governo e Comunicação Social, agora mudou, é só Secretaria de Comunicação Social. Então, assim, eu procurei aqui, não encontrei lei que mude, não sei se é pontualmente que veio para essa peça orçamentária. Aí eu peço até que a mesa aí depois avalie se está havendo esse tipo de modificação, se é um acessório ou se é uma coisa definitiva, porque não só aqui, hoje mesmo tem um requerimento aqui na casa, a presidência, onde eu peço para que a Prefeitura retifique as suas publicações relacionadas ao Fundo de Assistência Social, que, de repente, virou Fundo de Assistência e Desenvolvimento Social, só para acompanhar o nome da secretaria, que é o órgão gestor. Não se muda o nome de um instrumento público, simplesmente porque mudou o nome da secretaria, do órgão gestor. Então, são pequenos equívocos que eu serei exigente, porque uma cidade que administra esse total de recurso tem que ter excelência em todas as suas ações, tem que admitir erro e tem que corrigir. Como corrigiu até aí a criação de cargos, equívocos aí que ainda para mim não está claro, ações que são da Seguridade Social, da Assistência Social, que era considerada fiscal na Secretaria de Negócios Jurídicos e que, de repente, virou Seguridade Social só para compor aí uma identidade com o órgão gestor, que é a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Talvez para o público que vai nos ouvir, eu esteja me referindo de uma forma mais técnica, mas esse é um momento de discussão política aqui com a Câmara. Então, os vereadores com certeza sabem, né? E as pessoas que acompanham
a sessão e sabem um pouquinho, tentam participar do orçamento, sabem do que estamos falando. Outra preocupação já foi aventada até na audiência pública, é que todo o discurso dessas administrações passadas de reverter investimento na saúde está indo por água abaixo. Continuamos a aumentar a identificação de recursos para a saúde, somados Hospital Universitário, Faculdade de Medicina, que está dentro da Faculdade de Medicina, o orçamento do HU e a Secretaria, um orçamento de 271 milhões. E desses 271 milhões, 64%. Então, a gente está, assim, gradativamente aumentando, 58%, 59%, 60%, 64% em recurso hospitalar, em detrimento de toda a atenção primária e secundária na área de saúde. Isso nos aflige por quê? Ainda que esteja concentrado o recurso na área hospitalar, quem leu o jornal recentemente, não me lembro qual, tem uma matéria de um apelo do diretor, presidente da Fundação Jaime Rodrigues, que é quem dirige o Hospital Universitário, dizendo que faltam investimentos. Um hospital não pode só ser gerido com o recurso de custeio que é passado. E o investimento tem que ter contrapartida. Não pode só ser do poder público. A gente não vê investimento da Faculdade de Medicina, que é um órgão privado. É uma fundação autárquica, é uma autarquia da prefeitura. Então, tem lá uma relação com o poder público, mas tem que ter contrapartida. A gente não consegue enxergar contrapartida nem no convênio que é mantido para operacionalizar o hospital universitário. A gente não enxerga quem são professores e quanto se investe em recursos humanos e não se enxerga investimento. Não se visualiza investimento no HU para poder melhorar e manter a qualidade de serviço. Isso é preocupante, é digno de preocupação também a qualidade do índice de infecção hospitalar, onde, recentemente, o próprio CREMESP coloca uma ação no Ministério Público para avaliar as condições de infecção hospitalar do HU, do São Vicente, até do Hospital de Itupeva, de hospitais da região. Cadê a excelência do serviço com recurso de 1 bilhão e 200 milhões aqui dessa cidade? Queremos excelência, vamos cobrar por isso. Vamos cobrar por isso. Uma outra questão também relacionada ao uso do dinheiro, foi falado aqui pela secretária de Saúde, uma questão de investimento conjunto da Faculdade de Medicina com a Secretaria de Saúde, onde a Secretaria está desapropriando áreas, já desapropriou inclusive, deve ter alguma pendência apenas para acertar, porque recursos já foram liberados na Vila Progresso. Tá? E aí eu consigo visualizar no orçamento, na Faculdade de Medicina, porque a faculdade vai construir uma unidade especializada, alguma na área de saúde, de atenção à saúde, e tem lá 350 mil reais. Eu tentei sinalizar, não tentei sinalizar através de emenda, porque eu não posso, o vereador está impedido de interferir nas áreas de seguridade social, assistência social e saúde. Mas eu já fiz o meu pedido para a Secretaria de Saúde que ela viabilize, naqueles 350 mil reais, a construção desse equipamento público. Sabem por quê? Porque nós já passamos por esse engodo na outra administração, ainda na época do secretário Renato Tardelli, onde ele vinculou e aparece ainda no orçamento, isso que é demagógico. Implantação e manutenção do hospital universitário e policlínica. E foi lá na época, 100 mil reais, eu ainda militava no Conselho de Saúde. Cadê a policlínica? Entrou no bolo do custeio da implantação do hospital universitário, não se implantou policlínica e ainda está lá a reserva do nome de que tem aí previsão de uma policlínica para a parceria na saúde pública com a Faculdade de Medicina. Eu espero que essa unidade especializada não seja mais um engodo da Faculdade de Medicina.
Eu preferia muito mais que esse recurso viesse da fonte própria da Secretaria de Saúde, em parceria e em busca com dinheiro de recurso do Ministério da Saúde, administrada pelo poder público, porque se a Faculdade de Medicina está gritando, está berrando que não consegue custeio para o HU, quem me dirá para outros equipamentos públicos que virão a acontecer? Então, eu quero acreditar que a população lá da Vila Progresso vai ter o seu equipamento público, é um anseio antigo da população, já se tentou vincular a Faculdade de Medicina anos anteriores, lá para o idos de 95, não conseguimos por falta de recurso de custeio. A faculdade precisa desse equipamento para aprimorar o ensinamento dos seus médicos que estão em processo de formação, mas precisa dar contrapartida. Só o poder público não vai dar conta. É uma faculdade paga, os alunos pagam, então tem que ter contrapartida da Faculdade de Medicina. Não adianta chorar no jornal que não tem custeio. Tem que ter parceria, e nessa parceria vamos cobrar excelência da Secretaria de Saúde na cobrança desses recursos da faculdade, na devolutiva para a população. Porque quanto nós vamos aumentar mais do custeio e no investimento no setor da área hospitalar? 64% é muito, é muito. Eu gostaria só de mais um minuto para concluir, senhor presidente. Tem mais um minuto, vereador. É para dizer que as emendas, como o vereador Durval Orlato disse, nós tivemos um equívoco, mais uma vez, da comissão mista, que entende que mesmo que as emendas estejam tecnicamente corretas, são legais, constitucionais, não venham ao plenário. São decisões políticas tomadas no âmbito da comissão mista, quando a gente entende que poderia estar vindo para ser explanada e votada individualmente aqui, com o pensamento individual de cada vereador. A gente sempre defende as emendas corretas, não só as que apresentamos, mas tinham emendas lá que tinham condições de vir aqui e politicamente são retiradas para que não haja nenhum constrangimento e ficamos só os vereadores de oposição aqui. Nós pedimos, nós fizemos emenda sinalizando a finalização do sistema de transporte com passagem única, e que não necessite o cidadão voltar aos terminais. Esse processo já está pronto, é só implantar. Nós fizemos emenda no sentido de reformar e dar visibilidade para recurso na cultura, que teve um aumento significativo de recurso, para terminar a obra do Politeama. Nós sinalizamos também a necessidade, acho que nós fizemos de transporte, na educação, nós sinalizamos a necessidade de operacionalizar a lei Bolsa Creche, a lei de Bolsa Creche, que é uma lei que já está implantada aqui, permitiria ao secretário da Educação ampliar as vagas de creche até que se construam equipamentos públicos para isso. Então, nós sinalizamos a que viemos aqui no sentido de cobrar políticas públicas claras e ter uma posição aqui clara nossa aqui de oposição do Legislativo, no sentido de construir caminhos e não criticar. Só para se encerrar. A senhora passou 2 minutos e meio, só teve 20 minutos para falar, passou 2 minutos Acho e meio. que é pouco, presidente. É só para concluir, agradecer aqui então, o regimento, porque nós temos que andar com a matéria. Vossa Excelência já teve o tempo suficiente, mais 10% do seu tempo. Eu espero ansiosa a manifestação dos meus pares, que devem ter muito a contribuir também aqui com o orçamento da cidade. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora. Vereador Marcelo Gastaldo, só para responder aí o questionamento da vereadora, Vossa Excelência fará uso da tribuna, então já o faça também, né, vereador? Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, acho que é um momento que essa casa passa na votação do orçamento e eu sempre digo aos munícipes, às pessoas que nos acompanham, o trabalho, a necessidade e uma das principais leis que essa casa aprova. Temos aí leis importantíssimas, poderíamos citar aqui a Lei de Responsabilidade,
que, mesmo antes de ser implantada, felizmente Jundiaí já exercia em plena atividade, a tal qual não trouxe nenhuma preocupação ou prejuízo ao município quando foi implantado. Muito pelo contrário, ajudou e muito na questão da responsabilidade fiscal, e infelizmente alguns municípios não tinham essa predisposição de fazer antes mesmo da lei ser implantada. Em relação ao município, as 3 maiores leis que eu entendo que passam por essa casa, não que as outras não sejam importantes, mas eu citaria o PPA, a LDO e agora o nosso orçamento, assim fechando um ano, para que a gente possa ter uma perspectiva de investimentos de qualidade no nosso município. Sabemos aí que nosso orçamento, mais uma vez, ultrapassou 1 bilhão, né, senhor presidente? Mais de 1 bilhão e 100 milhões serão investidos no nosso município. E eu sempre digo que o orçamento, ele não é discutido única e exclusivamente hoje, no dia da sua votação, ou até mesmo na audiência pública que nós o fizemos semana passada, senhor presidente. Muito pelo contrário, assim como esse vereador, eu sei que todos recebem, durante o ano todo, indicações, questionamento da população em relação ao que se vai gastar no nosso município. E eu vejo que a cada ano o nosso financeiro do município, queria até parabenizar a equipe do nosso amigo José Parimoski, que nos ajuda muito na questão de entendimento do que é orçamento. Uma peça muito complexa, até mesmo para quem tem muito conhecimento em relação a finanças. E a gente vê a maneira que é representada e com responsabilidade. Quando eu disse que o orçamento, ele não é discutido somente na questão da audiência, ou até mesmo nesse momento, é que nós passamos aqui, durante o ano, fazendo as nossas indicações, reuniões com os secretários, reuniões com o próprio prefeito, no sentido de que demonstrar as obras que o município necessita e dando prioridades a elas. Sabemos, quando se fala de uma creche, de uma unidade básica, o bairro que não é contemplado com esse equipamento público, o que ele quer? Que seja implantado no seu bairro ou até mesmo na sua proximidade. Só que o orçamento nem sempre consegue contemplar todas essas necessidades. Aí o trabalho nós, como legisladores, ouvir a população, fazer essa reivindicação e tornar essa reivindicação numa prioridade junto ao Executivo. E nós temos feito isso, assim como todos os vereadores, buscando, através das nossas indicações, como eu disse, com os nossos ofícios que são encaminhados, esse novo mecanismo que foi criado, não esse ano, mas o ano anterior, que é a participação da população junto ao Executivo em relação ao orçamento. Alô? O som está ruim, né, senhor presidente? E está dando eco aqui. E essa participação da população através da internet, que não começou esse ano, uma maneira de ampliar essa discussão com a população. E é o que a gente pede também, que a população também, cada vez mais, tem feito o seu papel, que é essa maneira de cobrar. Está aqui alguns representantes de alguns bairros aqui que a gente vê. No dia da audiência, inúmeras pessoas da comunidade, principalmente líderes de bairro, que acompanham, porque eles sabem que o orçamento vai sim acontecer diretamente no dia a dia de cada cidadão jundiaense. Nós sabemos que essas necessidades, da maneira que foram apresentadas, e eu entendo que a questão exclusivamente que nós entendemos dessas necessidades que vem falando em relação ao orçamento. Tivemos essa apresentação semana passada, a comissão mista se reuniu, juntamente aí as duas comissões, a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Eu queria até fazer um comentário em relação ao que foi levantado em relação ao Imprejum, e nós tivemos já até uma conversa
anterior aqui com o nosso jurídico, no qual houve uma preocupação, sim, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Casa, em relação ao documento que foi anexado junto à peça orçamentária. Na verdade, é uma peça mais justificativa em relação ao cálculo atuarial que foi apresentado pelo Imprejum, e, na verdade, assim, ela não faz parte como corpo de norma do orçamento, e sim como uma peça de justificativa apresentada pelo Executivo, de uma forma de informação em relação à sua justificativa. Então, é algo que não alteraria a nossa peça orçamentária, até porque ela não vem assinada, ela só vem indicada. Talvez houve, até por falha de atualização de sistema, o aparecimento do antigo presidente da Imprejum, que no caso era o nosso amigo aí, o João Figueiredo, e agora está à frente da pasta nosso amigo Marcucci. Então houve aí, talvez por parte do sistema, uma falha de atualização, mas que isso nada interfere em relação à pasta e até mesmo os questionamentos que nós fizemos em relação a essa situação naquele momento. Então votaremos, acho que com uma certa tranquilidade, mais uma vez, o orçamento do Jundiaí, contentes aí em relação à arrecadação que foi feita. Inclusive, senhor presidente, um fato que, observando o nosso orçamento, nós vimos aí que a arrecadação maior foi no quesito aí ISS, na questão de prestação de serviço, né? E até mesmo um aumento significativo na questão de orçamento, na receita do nosso município, que ultrapassou mais uma vez 1 bilhão, e a questão do ICMS, ele acabou tendo até uma certa redução, mas que isso não interferiu aí na grande potência que é Jundiaí em relação ao Estado de São Paulo, em relação ao Brasil. Nós estamos aí a 8ª economia do Estado de São Paulo. Quer dizer, é algo para nós jundiaenses de orgulho em saber que Jundiaí ocupa a 8ª economia no Estado de São Paulo. E saber também da maneira que está sendo aplicada. Temos aí muitos investimentos a se fazer no município, sabemos disso. Temos aí um ano de grandes obras acontecendo no nosso município. Foi citado algumas aqui em relação ao novo acesso lá à Ponte São João, que muito se falou, e felizmente nós vemos aí que isso vai acontecer no governo, e estarmos aqui como vereadores, isso também muito nos orgulha, porque muitas pessoas solicitam esse tipo de obra, uma obra importantíssima para a cidade de Jundiaí. Foi questionado, e eu fiz esse questionamento em relação à mobilidade urbana. Eu acho que realmente são coisas que é um desafio para o prefeito Miguel Haddad, nesses 2 últimos anos aí, à frente do Executivo, uma preocupação muito grande. Sabemos que aquela obra hoje existente na 9 de julho acaba prejudicando a cidade como um todo em relação ao trânsito da nossa cidade. Mas nós sabemos essa preocupação que temos que ter, essa questão da mobilidade urbana, e um fator principal, principalmente a questão de você investir em transporte de massa. É isso que nós esperamos que aconteça em relação ao próximo ano, que tenhamos sim algumas ações efetivas na questão da mobilidade urbana do nosso município. Eu tenho visto algumas pessoas, provavelmente contratadas aí pela Secretaria de Transporte, que ficam fazendo levantamento em alguns pontos da cidade. Hoje, em particular, eu vi uma ali próximo ao terminal Secap, duas pessoas ali com o jaleco fazendo o levantamento. Eu só não passei porque estava vindo aqui para a Câmara Municipal questionar, até porque eles também não dariam informação. Mas a gente vê que a Prefeitura tem feito esses levantamentos justamente para quê? Parâmetros para que isso aconteça. Falando em parâmetros,
nós vemos aí um questionamento que foi feito em relação à participação popular. Eu não tenho dúvida que eu acho que, independente de quem estivesse à frente do Executivo, não tomaria isso como primícia da sua atuação como prefeito, que é o questionamento da população. Acho que quando uma situação é levantada pela população, e isso a gente vê quando o questionamento é feito em grande escala. Por isso que sempre quando fazemos reuniões com associações, amigos de bairro e atendendo a população, nós falamos que a melhor maneira de se conseguir uma obra, uma benfeitoria no seu bairro, é justamente fazendo, entre aspas, essa pressão popular, que é justamente fazer esse reclamo junto ao Executivo. Mas não fazer esse reclamo com o seu vizinho, exclusivamente, sem chegar ao seu objetivo. Muito pelo contrário, de uma forma organizada, que isso chegue, sim, ao prefeito, para que ele possa entender que aquele pedido desse grupo, ou até mesmo de uma região, ela seja atendida através do orçamento. Acho que é esse que é o papel principal desses vereadores, no sentido de ajudar a população do modo geral, no sentido de que se organizar, uma sociedade organizada, é uma cidade bem administrada. E não tenho dúvida que isso tenha acontecido no município de Jundiaí. Graças a essa cobrança que a população faz em relação ao Executivo, através, muitas vezes aqui, dos vereadores, que nós temos uma cidade com a qualidade de vida que Jundiaí tem. Problemas temos e muitos, desafios cada vez mais, até porque uma cidade aí com quase 400 mil habitantes tem os seus problemas peculiares, que é de uma população de grande número. E nós vemos aí em relação a esse comparativo com as cidades que têm o porte de Jundiaí, duvido alguma delas que tenha a qualidade de vida que Jundiaí tem, em função dessa boa administração que tivemos nesses últimos anos. Então, votar o orçamento é uma responsabilidade muito grande em relação àquilo que nós vamos fazer, aquilo que o prefeito irá realizar no ano de 2011. Eu peço uma parte, vereador. Uma parte, vereador presidente, vereador Só para Tico. saber se a vereadora Marilena Negro está contente pela resposta, né? Que nós consultamos o jurídico e Vossa Excelência já explanou aí a resposta da vereadora Marilena. Só saber se está contente, vereadora, tudo bem? E também, vereador Marcelo, a questão das emendas, o reclame dos vereadores de oposição, eu estive consultando aqui, se eu estiver enganado, Vossa Excelência me corrija. O vereador Durval apresentou emendas na ordem de R$900 mil para o ano que vem. A vereadora Marilena na ordem de R$2 milhões. Isso, vamos fazer uma conta aqui meio simplista. Se a gente dividir isso por 16 vereadores, multiplicar isso por 16 vereadores, daria mais ou menos 32 milhões, vamos dizer que todos apresentassem 2 milhões em emendas, porque não é justo que um vereador também apresente, ou a criatividade de um vereador seja um pouco maior em apresentar emendas, mas aí mostra a parte política do vereador, né? A vontade política do vereador. Agora, a vontade executiva é do prefeito Miguel Haddad. Então, é importante que nós apresentemos emendas, mas também que a gente não retalhe aí todo um orçamento do Executivo. Uma vez que se a gente começa a tirar 2 milhões de uma pasta ou de algum lugar, vai ter que, quer dizer, você querer colocar 2 milhões em algum lugar, você vai ter que tirar de um outro lugar, né? Isso tem que ser removido de um lugar para outro. Então, a gente começa aí deixar meio complicada as secretarias. Então, passa a ser também uma vontade política nossa, dos vereadores, e não a vontade política de quem realmente cabe, que é o prefeito Miguel Haddad, que ganhou as eleições para gerir todo esse orçamento, claro, com o apoio de nós todos, pelas indicações que fazemos, pelas indicações que
que nos é acolhida pelo prefeito. Agora, seria muito interessante, senhores vereadores, se eu apresentasse, como vereador, 2 milhões de reais em parte política desse vereador e os senhores também, né? Falasse para o vereador Gustavo. Eu tenho certeza que o vereador Gustavo teria 2 milhões para aplicar nas obras lá do seu bairro, né, vereador, da região. O vereador Paulo Sérgio não é diferente, né? Só que aí iríamos retalhar todo o orçamento, né? Seria muito interessante, mas a realidade hoje não é essa, senhores. Então, mostra, claro, o reclame dos vereadores pela parte política e temos que preservar também a questão administrativa do prefeito Miguel Haddad. Obrigado, uma parte vereador do presidente. vereador. Agradeço as palavras, é porque se a gente for colocar em números, né, acho que seria até insuficiente. Uma parte, vereadora Marilena. Vereador, como presidente da comissão, o senhor deve ter observado que todas as emendas que apresentamos, a gente busca justificá-las. A gente não cria recurso, a gente remaneja recurso da própria secretarias, e o vereador, que foi bem cuidadoso, também observou que apresentou as emendas, elas têm que estar relacionadas aos programas, aos projetos, às atividades da LDO. E esse estudo nos facilita e não permite criação política de emendas. E, nesse sentido, nós não inventamos a roda. As coisas que a gente colocou já estão pautadas no PPA, estão pautadas na LDO, mas não estão sinalizadas claramente no orçamento. Então, é só para clarear que a gente não inventa números, a gente não pode inventar programas e ações para o governo. Então, nós temos seriedade ao apresentar emendas, em cuidar, e não apresentamos emendas na área da Seguridade Social, porque não podemos fazer isso, mas gostaríamos de apontar algumas sugestões para a saúde, mas ela tem todo um viés para fazer. Então, é só para esclarecer e perguntar se o senhor observou que as nossas justificativas foram pautadas e que as emendas estão tecnicamente corretas e adequadas ao plano plurianual, à LDO, e não inventamos nenhuma ação diferente e nova para o prefeito municipal. Gostaria de saber se o senhor teve esse entendimento. Obrigado pela participação. Eu vou aproveitar os momentos que me restam agora. Embora a reunião que houve por parte da comissão mista, até porque é o entendimento da comissão e não desse vereador, embora eu entendo que as emendas apresentadas realmente ela não teve a criação de nenhum programa novo, né, e sim um remanejamento interno dessas ações. Acho que o presidente foi feliz no que diz em relação a esse remanejamento, a preocupação que devemos ter em relação a esse remanejamento interno. Por isso que eu disse que o orçamento ele não é feito na audiência ou até mesmo no dia de hoje, sim durante o ano, mostrando ao executivo as prioridades que cada um gostaria. O presidente foi muito feliz em relação à apresentação e à responsabilidade que isso também deve ter. Fizemos a reunião, o entendimento da maioria da comissão foi pelo não acolhimento, mas, regimentalmente, senhor presidente, o vereador que se sentiu aí prejudicado com isso, ele ainda poderia ter um artifício que o regimento permite, que era o acolhimento de 2/3 de assinaturas, e as emendas estariam aqui sendo discutidas. Eu não vou discutir mais a questão das emendas, eu acho que a comissão teve o seu entendimento e, mais uma vez, parabenizar os vereadores que participaram dessa reunião e deram as suas sugestões e entenderam que a peça orçamentária deveria vir a plenário da forma que veio, que foi o entendimento de todos. Obrigado, senhor presidente. E as palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Muito bem, senhores vereadores, vereador Marcelo. Questão de ordem, senhor presidente. Só para comunicar a vossas excelências, antes, vereador Durval, logo após a votação, nós iremos até o anexo, no qual iremos apresentar aí a galeria dos ex-presidentes. Então, peço que todos os vereadores compareçam logo após o encerramento da sessão ordinária, até o anexo, o saguão do anexo. Nós vamos apresentar a
galeria de ex-presidentes. Questão de ordem, vereador Durval. Não, apenas para a gente tentar concluir um pouco o entendimento a respeito das emendas e da fala, a última fala de Vossa Excelência, é de que, ao não ocorrer a fixação, pelo menos técnica, do valor que cada vereador poderia remanejar no orçamento, e não o número de emendas, porque na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, o limite é o valor e não a quantidade de emendas. Aqui nessa casa se limita a 5 emendas, né? E às vezes a gente precisa ter esse entendimento. Quer dizer, primeiro, se houvesse esse entendimento no valor e o entendimento do Executivo de que nós poderíamos sim colaborar e que R$ 1 milhão cada vereador não chegaria a 2% do orçamento todo, e eu não acho que 2% desconfigura algum orçamento, né? Por mais que você tente tirar daqui e pôr para lá, 2% não vai desconfigurar. Pelo contrário, nós vamos auxiliar o prefeito. Desde que esteja tecnicamente viável, sem dúvida. E nós vamos auxiliar o prefeito, inclusive, na complementação da execução do orçamento, porque nós vamos aqui também colocar uma demanda debatida que cada vereador tem. Agora, eu não vejo como ruim a apresentação de emendas, desde que houvesse esse entendimento e fosse discutido politicamente, até se todo esse valor pudesse ser remanejado. Nem todas as emendas parlamentares apresentadas na Assembleia ou na Câmara Federal, elas são aprovadas, mas algumas são. Eu acho que é isso o debate. Nós precisamos e podemos contribuir com o orçamento, mas nós não podemos ficar no 8 ou 80, ou não aprova nenhuma emenda, ou quando aprova, porque vai mudar todo o orçamento. Isso não é real. Se a gente tiver um bom termo aqui para o próximo orçamento e o Executivo assim entender, essa casa vai poder contribuir muito. Muito bem, vereador Durval. E estamos caminhando para isso, né, vereador Julião? Estamos caminhando para que o ano que vem nós conseguimos aí essa novidade na Câmara de Jundiaí, que nós possamos apresentar um número de emendas. É um compromisso aí do senhor prefeito, do secretário Uracy, que vem caminhando nesse sentido, vereador. E aí sim, nós podemos ter aí essa oportunidade. Bem colocado, vereador Durval. Continua em discussão o projeto de lei 10.741 de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que fixa o orçamento público para o exercício de 2011. Está em discussão o projeto de lei 10.741. Vamos colocá-lo em votação. Em votação, senhores. Com 15 votos favoráveis, pela maioria, não por a unanimidade de seus vereadores, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o orçamento para 2011. O projeto de lei 10.741 de 2010. O senhor prefeito municipal Miguel Haddad fixa o orçamento público para o exercício de 2011. Portanto, senhores, aprovado o orçamento e... Nós vamos passar, então, aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Requerimento número 502. Questão de ordem, senhor presidente. E requerimento número 503. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu solicito ao senhor que colocasse em discussão em destaque o requerimento de número 502, de autoria do nobre vereador Roberto Conde Andrade. Essa presidência coloca em votação o pedido de destaque do vereador Júlio César de Oliveira para o requerimento do vereador Roberto Conde. Em votação, o requerimento. Um minuto, senhores. Um minuto, senhores. Só para lançar no sistema.
Agora sim. Vota, não, para você votar. Vota. Com 13 votos favoráveis, 2 votos contrários, se a presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o pedido de destaque para apreciação do requerimento número 502. Está em discussão englobadamente os requerimentos número 502 e número 503. Com a palavra a vereadora Marilena. Senhores vereadores, o que me traz aqui com o pedido de informações é uma publicação recente da imprensa oficial agora em novembro, de mais uma renovação da outorga de permissão de uso de algumas áreas no entorno da Comercial Liberato. O que nós estranhamos? Que essa prorrogação ela tem sido meio que automática desde 2003. Então, a gente gostaria de saber o que tem determinado essa aprovação. E uma coisa também que nos chama a atenção, por que essas áreas, que são todas no entorno, e tem muitas outras cedidas no entorno, tem para o Sindicato Servidor, tem para o Clube do Carro Antigo, para o Jeep Clube, e contraditoriamente, nesse entorno, nós pagamos aluguel de mais de 50 mil reais por mês para a manutenção da central de distribuição. Então, a gente gostaria de saber o que tem determinado o pagamento de aluguel e, ao mesmo tempo, cessão, permissão de uso, mesmo que alguns sejam a título, né, com remuneração, como é o caso da Liberato. É claro que o interesse público tem que sempre prevalecer. Então, a gente precisa saber desse interesse público, né, para você, para o prefeito estar concedendo para terceiros. E a Constituição, a lei orgânica, já prevê isso no artigo 113. Outra questão é assim, se existe esse interesse público, né, e pode recair sobre qualquer bem público, por que tantos aluguéis na prefeitura se ela doa espaços, permite espaços aí em áreas nobres para entidades privadas e muitas vezes a gente requer espaço, ausência de espaço público para implantação de programas sociais, inclusive. Nesse sentido, nós também já nos antecipamos e já pedimos, senhores vereadores, a suspensão de todas as concessões e permissões de uso das áreas remanescentes na Avenida União dos Ferroviários, para que essas áreas sejam incluídas no planejamento urbano, para que se construa, para que se invista em equipamentos públicos para uso do povo e não de terceiros para atender um ou outro setor interessado. Então, nesse sentido, eu gostaria do apoio dos senhores para que aprovasse esse requerimento e, assim, possamos questionar em conjunto quais são os interesses aí que permeiam essa relação de tanto tempo com uma entidade privada. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereadora. Continua em discussão os requerimentos 502, 503, sujeitos à apreciação do plenário. Vamos colocá-los em votação. Em votação, primeiro, o requerimento em destaque, número 502, do vereador pastor Roberto Conde Andrade. Em votação, requerimento 502. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário número 502. Vamos votar agora requerimento número 503, em votação.
Com 2 votos favoráveis, 11 votos contrários, essa presidência aqui regimentalmente não vota, 2 senhores vereadores ausentes. Está rejeitado o requerimento número 503, portanto, rejeitado, senhores. Bom, lembrar a todos que logo após esta sessão, nós teremos a sessão extraordinária. E eu quero convidar a todos para que a gente possa ir até o Salão Nobre não, o anexo, o prédio anexo, no qual nós iremos apresentar aos senhores vereador, por favor. Nós estaremos apresentando a galeria de ex-presidentes. Vamos lá. Então, por um acordo de todos os vereadores, por termos mais pauta, logo após a sessão, todos dispensaram a palavra do grande expediente, tá ok? Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para encerramento desta sessão ordinária. Com 15 senhores vereadores presentes, 1 senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.